Olá pessoal, muito boa noite, muita paz a todos, namastê. Bom, a aula de hoje é sobre câmara de cura, com auxílio dos restos terrestres. Bom, o que vem a ser uma câmara de cura? Antes de falar da câmara de cura, vamos falar de campo de cura. Campo de cura. Como é que a gente organiza um campo de cura? A primeira coisa importante é, vamos eliminar o médium da jogada. Eu já vou explicar para vocês por quê. Primeiro, é raríssimo médium de cura bom. Muito raro. Então, ninguém pode fazer, né? Então, nós vamos criar uma forma, foi o que eu conversei com os espíritos, né? Os ETs, inclusive, né? Precisamos bolar uma coisa que todo mundo pudesse fazer. Nós não podemos ficar mais na dependência de médiuns, de sensitiva paranormal para fazer as coisas. Tá? Então, há um tempo atrás nós bolamos um esquema, né? Isso aí foi lá na década de 90, que nós fomos instruídos pelos irmãos das estrelas, né? A fazer uma coisa que nós chamamos de círculo de luz. Eles deram todas as coordenadas de como a gente deveria fazer, organizar, para então executarmos e eles pudessem vir e fazer a parte deles. A parte operacional, a parte do trabalho deles, e o que nós tínhamos que fazer, o que nós tínhamos que preparar, que condições nós teríamos que realizar para então organizar uma câmara de cura. Tá? Mas antes disso, eu vou contar uma história para vocês, que eu conto sempre, de o que é um campo de cura. Como um campo de cura acontece. Eu gosto de contar essa história porque ela vai revelar como que o plano espiritual trabalha, independente de qualquer padre, de qualquer sacerdote, qualquer pastor de igreja universal que está roubando as pessoas, ludibriando as pessoas, pedindo dinheiro das pessoas, extorquindo as pessoas. E como é que nesses ambientes acontecem alguns milagres, algumas curas, né, independente da sacanagem desses pastores. Bom, então, primeira coisa que nós vamos contar é uma história que eu vou contar para vocês. Existia uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, há muitos anos atrás, isso faz muito tempo, mais de 50 anos, na década de 60, né? O dono de um jornal dessa cidade estava indo à falência, porque nada acontecia na cidade, sabe? Não tinha notícia, o povo não comprava o jornal dele, quanto mais comprava o jornal da cidade grande. Então, o jornalzinho dele estava indo à falência, né? Porque anúncios, as coisas, depende muito de tiragem do jornal, né? Se ninguém compra o jornal, ninguém anuncia, né? Você está entendendo? Então, aquela coisa toda. E ele tinha um sítio, né, na zona rural, e um belo dia ele estava voltando do sítio dele, da zona rural, ele viu lá embaixo, assim na baixada, uma casa muito simples, muito humilde, né? Inclusive até coisa de barro, até a casa muito simples, muito humilde, e uma menina brincando, uma menina de uns 7, 8 anos de idade, brincando num balanço. Ele parou, começou a olhar aquela criança brincar lá embaixo e teve uma brilhante ideia para alavancar o jornal dele. Ele foi lá embaixo, conversou com os pais da menina. Eles eram muito humildes e simples. Ele falou que ia dar uma grana muito boa para eles, se eles concordassem em fazer tudo o que ele pedisse, tudo o que ele ordenasse. E que todo mundo ia sair ganhando sem problema nenhum. E não ia prejudicar ninguém, nada. Tal. E ele concordou. O cara concordou, sentaram, conversaram, discutiram. Ele vai, isso era uma sexta-feira. O jornal dele saía só de fim de semana. Ele escreve uma matéria de capa no jornal. Menina de 7 anos de idade, na zona rural de nossa cidade, né, tem contato com a Virgem Maria. A Virgem Maria aparece para essa criança e ela dá essa mensagem. Tal, tal. E ele mesmo que bolava tudo. Bolava a mensagem, o que a Virgem Maria falava. Nossa Senhora!
Só que ele não falou aonde era a menina, quem era a menina na primeira notícia. E no final da mensagem, ele colocou que a Virgem Maria iria reaparecer exatamente há um mês, tá? Num sábado ao meio-dia. O jornal dele começou a vender, a cidade inteira comprou o jornal, gente de outras cidades mandando comprar o jornal para ver a matéria. Nossa, ele teve que tirar umas 10 edições a mais do jornal dele. Foi o maior boom da história do jornal dele. Jornais de outras cidades, da capital, inclusive, começou a pedir informação de matéria para ele, e ele vendia matéria. Ele era jornalista, certo? Então ele vendia matéria para Estadão, vendia para Folha, ele começou a vender para grandes jornais a matéria. Que só ele tinha exclusividade sobre as mensagens. A menina só falava com ele, só contava para ele as mensagens, entendeu? Não falava com mais ninguém. Esse era o trato, né? Bom, vocês imaginem daqui mais ou menos um mês se passou aquela notícia. Aí ele revelou o local, a chácara onde a menina recebia, aquela casa simples. Ele preparou a menina, fez uma roupinha muito bonitinha para a menina e explicou tudo que ela tinha que fazer, que ela tinha que se ajoelhar e ficar ali quieta, sem fazer nada, mais nada. É como apareceu de Fátima. As meninas ajoelharam, ninguém via nada, só as meninas que via, né? E aí tinha mais ou menos umas 200 pessoas no lugar. Aí toda a encenação, com fotografia, com tudo agora, certo? Nada acontece. Mas ele chega então, olha, a Virgem Maria realmente apareceu, ela deu tal mensagem, assim, assado, e todos vocês que estão aqui, amanhã a mensagem estará no jornal. Falou mais ou menos para as pessoas o que ela tinha dito e tal, e a matéria completa no jornal amanhã. Você imagine, né? Como o jornal começou a vender. Aí ele marcou novamente, daqui a um mês, mais uma aparição. Mesmo esquema, tudo inventado, tudo fraude. Só que na próxima aparição tinha umas 10 mil pessoas na porta. Começou a aparecer ônibus de excursão, tudo quanto é lado, para a aparição da Virgem Maria. Você está me entendendo? Né? E a mesma história, mesma fraude. A terceira aparição, a mesma coisa, só que tinha umas 30 mil pessoas em volta da chácara. Aí, na quarta aparição, chegou mais de 100 mil pessoas na cidadezinha. Um dia antes, as pessoas dormiam na rua, porque não tinha pousada, não tinha hotel, dormiam na rua, pousaram na rua, outras ficavam dentro de ônibus, para no dia seguinte todo mundo lá ao meio-dia, quase que 100 mil pessoas se aglomerando no lugar. Imagina, você sabe o que é 100 mil pessoas, cara? É uma cidade com um terço de Limeira. É um absurdo. Estradinha, tudo congestionada, tal. Só que quando deu mais ou menos umas 11 e pouco, começou a cair uma chuva, mais uma chuva. Parecia de Fátima, do dia da Fátima também caiu um puta toró. Né? E aí, 11h30 parou a chuva, certo? O sol saiu, brilhando novamente, aquela coisa toda, todo mundo foi lá, se assentou em volta, começou em oração. Ele preparou o lugarzinho, que tinha um altarzinho lá que ele preparou para a menina se ajoelhou, tudo, né? E todo mundo se ajoelhado, aquelas milhares de pessoas. E vai ficando aquele tempo, vai passando o tempo, de repente, cegos começavam a enxergar, surdos começavam a escutar, paralíticos começavam a andar. Inexplicavelmente começou uma corrente de cura e de milagres ali, inexplicável. Mas é uma coisa assim absurda, de centenas e centenas de pessoas se levantando, gritando que estava enxergando, que era cego, e uma coisa de louco, uma histeria em massa de cura. As pessoas começaram a ser curadas de tudo quanto é lado, né? E era uma fraude. Tá? Esse jornalista, ele ficou tão assustado, mas tão temeroso com tudo aquilo que estava acontecendo, que no dia seguinte ele foi no jornal
e escreveu que foi a última aparição da Virgem Maria. Nunca mais ela apareceu. Ou seja, a pergunta é, então, se era uma flaute, por que as pessoas começaram a ser curadas? Bom, o que aconteceu naquele lugar? Aconteceu um campo de cura. Eram milhares de pessoas em romaria, em oração, pessoas humildes, pessoas simples, pessoas sofrendo, que não tinha nada a ver com a fraude do cara lá. Eles foram com a fé e com a crença de que seriam curados pela Virgem Maria. O plano astral planeja uma descida de uma tecnologia avançada, entendeu? De centenas e centenas de espíritos descem com tecnologias muito avançadas e começam a curar as pessoas. Independente de quem está lá criando o foco da reunião. Se é um charlatão, se é um bispo filha da puta, certo? Porque ele vai ter o dele lá na frente. Mas as pessoas humildes não têm culpa de estar indo lá. De ter a fé, de acreditar, de ser até extorquida. Você está me entendendo? Então, por isso, para se criar um campo de cura, basta uma intenção verdadeira. Você não precisa de um médium, você não precisa de um paranormal. Você precisa criar um foco onde as pessoas vão com muito amor, com muito carinho, com muita devoção e com muita crença e fé de que serão auxiliados pelo alto, de que serão auxiliados pelas forças superiores, pelas forças espirituais. Vocês estão me entendendo? Então, baseado nesse princípio, os extraterrestres, lá na década de 90, eu tinha um espaço em São Paulo, pediu que eu organizasse uma câmara de cura, né? Que eles queriam trabalhar nesta câmara de cura para ajudar e auxiliar as pessoas necessitadas. Então, de forma muito simples, ele deu as regras. Nós tínhamos que colocar um número de cadeiras em círculo, com as costas viradas para dentro. Então nós fazíamos assim, ó, pegamos um círculo e as cadeiras ficavam voltadas para cá. Então as pessoas sentavam de costas para o círculo, tá? De acordo com a quantidade de pessoas que viriam, o número deveriam ser par. Ele pediu um número par, por exemplo. Era assim, você tinha que colocar no mínimo 2, 4, 6, 8, podia ser 10, 12. Nós, lá no nosso trabalho, como vinha muita pessoa, era mais de 300 pessoas por dia, lá em São Paulo, nós colocávamos 16 cadeiras, nós lá. Mas você pode colocar até mais. Nós chegamos aqui em Limeira, no Círculo de Luz de Nosso Acha, a colocar 24 cadeiras. E dentro desse círculo aqui, ninguém entra. Porque é dentro desse círculo que os ETs vão descer com uma tecnologia, com uma máquina sofisticadíssima, que vai fazer os trabalhos mais profundos de cura. Enquanto as pessoas que chegam, elas ficam sentadas em cadeira, meditando, esperando a hora de entrar no círculo, este momento também é um momento de cura, onde uma equipe de espíritos e uma equipe de extraterrestres Greys vão trabalhar para preparar a pessoa para entrar no círculo. Tá? Colocar aparelhos, dispositivos, dependendo do caso de cada um. Né? Então, é todo um trabalho em equipe. E o meu papel qual que era? O meu papel era o seguinte, como a gente ficava em contato com o cara, que estava no centro do círculo com a máquina trabalhando, então ele falava, pode entrar o pessoal. Já estava tudo preparado, então entrava o pessoal. Aí, em volta, olha só, em volta do círculo de cadeiras, tinha os membros de nosso grupo, todos os membros do grupo, vegetarianos, com uma roupa totalmente branca, que vai fazer essa posição da mão, imposição da mão, para segurar a vibração e a energia. Tá ok? Então, cada vez que entra um grupo de pessoas aqui, o grandão fala, tudo bem, as pessoas, ele liga a máquina e a máquina começa a fazer
Cara, você não tem noção dessa máquina. O que essa máquina faz? Essa máquina faz cirurgia sofisticadíssima ao mesmo tempo em todas as pessoas que estão aqui. Ela é automática. Ela já analisa o caso de cada um, sai raios de luz como se fossem unidades lasers, mas tudo em filamentos, e vai naquela pessoa, vai numa outra, vai numa outra. É uma inteligência artificial sofisticadíssima que opera com raios de luz casos completamente diferentes das pessoas e ao mesmo tempo. É um absurdo o que ela faz. E quando dá o tempo, ele termina, os raios de luz fuxam, voltam para a máquina fica desativada, assim, stand-by, né? Aí ele faz assim para mim, eu mando as pessoas saírem. Eu não faço nada, sabe? Eu fico sentado numa cadeira, só sai, entra, sai, entra. Então, se não tivesse eu, não ia fazer diferença nenhuma. Né? Então, o que a gente pede? Eu sei que, em média, ele demora uns 5 minutos para fazer tudo isso aí. Até menos. Então, quando você não tem um sensitivo, não tem um paranormal, né? Fica 5 minutos e troca o grupo. Cada 5 minutos você troca o grupo. Tá? Nós vamos fazer a próxima. Agora a nossa pirâmide já está quase pronta aqui. E nós vamos fazer a nossa câmara de cura, né? Embaixo dessa pirâmide gigantesca que nós estamos fazendo aqui. Né? Com auxílio dessas forças superiores, para nos ajudar a equilibrar as pessoas, fazer limpeza no campo áurico, curas. É muito importante. Então, inclusive, por exemplo, eu criei um grupo aqui, né, treinei um grupo que começou a fazer esse círculo de luz em São Paulo, sem minha presença. Né? E dá certo. Né? Tem pessoas fazendo alguma coisa em Curitiba. Então, é muito importante, não é uma coisa sofisticada, é fácil de fazer e você cria um campo de cura para os espíritos trabalharem, para os ETs trabalharem. É assim que funciona. Aí você não precisa de médium. Né? E deixa os espíritos fazer o que eles têm que fazer, né? Sem o médico falando um monte de bobagem, que geralmente médium às vezes fala um monte de merda, né? Que não existe. Estamos tirando o chip do mal, porque chip do ET do mal. Essas merdas que eu já ouço por aí há muito tempo. Né? Uma ignorância total. Né? Entendeu? Então é muito simples, né, você fazer isso. Tá entendendo? Então, nós tivemos ao longo de nossos trabalhos muitas curas interessantíssimas, tá? Nós tivemos em São Paulo, nós começamos a fazer esse trabalho em São Paulo. Aí nós percebíamos, presta atenção, que vinha um monte de gente de branco. Eu não pedia para as pessoas virem de branco. O público não, só nós que estava lá, que acabava a aula de Tai Chi, nós já estava de branco, a aula porque o Tai Chi, o uniforme era branco todo, as pessoas já ficavam lá sustentando o grupo. E era um grupo de médicos. Vinha um grupo de, às vezes, uns 10 médicos que participavam daquele círculo de luz. Até que um belo dia, um desses médicos veio após a reunião, veio conversar comigo, né, lá em São Paulo. Se apresentou, professor, né, prazer estar aqui com vocês. É o seguinte, nós somos, olha só, eles eram da equipe médica, era uma equipe de médicos do Hospital das Clínicas de São Paulo, lá, especializados, era uma turma da oncologia. Você sabe o que é oncologia, né? A turma do câncer. Tá? E por que eles estavam ali? Então eles falaram que tinham vários pacientes dele, né, com câncer assim inoperável, alguns até em estado muito avançado, que milagrosamente esse câncer desapareceu. E não era um, era vários. Aí eles começaram a ficar muito encucados. E aí perguntado a eles o que eles tinham feito, todos disseram que tinham vindo aqui, desse círculo de luz. E eles começaram a ir lá para ver o que era. Né? E eles começaram a participar também, falaram, eu vou entrar nesse negócio aí também. E eles começaram a mandar paciente para lá.
Fala, já, o que eu vou fazer? Já não sabemos o que fazer daqui para frente. Vai lá, que está acontecendo os milagres, está dando resultado, tem pessoas se curando. E os médicos mandavam a turma lá. Entendeu? Então, foi muito engraçado isso. E eu sou o tipo da pessoa que eu estou lá, não sei quem vai receber a cura definitiva. Eu vejo que eles fazem um monte de coisa, mexe aqui, mexe ali. Né? Um dia eu vi que eles retiraram um rim de uma pessoa, a parte etérica dele levou embora. Levou embora. Eu falei, mas pô, o cara tá sem rim. Falei, não, instalaram uma máquina, se instalaram uma máquina no cara assim, no corpo astral do cara, né? E aquilo lá, falaram, daqui uns 3 dias, né, vai na casa dele, né, vai trocar. Né, vai... Porque tá muito balhado esse negócio, que se a gente não consertar fora, né, não vai dar certo. Não. A pessoa não precisa ter nada, ela só precisa ter fé. Mais nada. Só relaxar e deixar os caras trabalharem. É aquela questão, se não for kármica, se o comando astral permitir, os caras curam. Que tecnologia eles têm para fazer qualquer coisa? Hã? Fé em nada, fé em Deus, minha filha. Fé em Jesus, fé no Lalá, fé em qualquer coisa. O que tem é feder, tem que ter fé. Tem fé demais, né? Muita fé. Só isso, cara. Acreditar que existe uma força invisível que vai te ajudar, que vai, né? Que tá ali, né? E nós não escondíamos nada, não. Nós sempre dávamos uma palestrinha no final, depois, né? Explicando para as pessoas que eles davam conselhos, que eles, né? Os Greyzinhos vinham conversar comigo e falavam assim, olha, Laércio, nossas máquinas detectaram que 90% das pessoas aqui só tem um problema. Só um problema elas têm. Intoxicação alimentar. E essa intoxicação se resolve só tomando água. As pessoas não bebem água, ele falou. As pessoas têm que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Ainda mais num clima tropical como esse, 2 litros de água por dia. Para você fazer xixi, para circular o sangue. E quando você não bebe água e começa a comer muita porcaria, o seu sangue começa a ficar intoxicado. E aí os órgãos começam a funcionar mal. E aí você fica doente, não sabe por quê, não sabe a causa. Aí você vai no médico, não tem o médico subir que você tomou Coca-Cola, ficou doente por causa da Coca-Cola, vai demorar 10 anos. Entendeu? E ele não vai tirar o que tem que tirar, saca? Então, as pessoas precisam tomar muita água para diluir o sangue e tirar. Então, você falava que só isso curava as pessoas, só tomando água. Olha cada coisa que os caras falavam. Sabe? Era muito simples, cara. Era muito simples. Falava, a maior parte das pessoas que entram aqui está intoxicada por não beber água. Se tomasse bastante água, limpava o sangue, acabou. Acabou o problema. Tem que fazer bastante xixi. Tem que fazer bastante xixi. Certo? Porque é a limpeza do organismo. É o teu organismo promovendo uma limpeza, desintoxicação, diluindo, aquela coisa toda. Né? Então é isso. Tem perguntas aí? Então vamos conversando. Professor, como pedir para os ETs trabalharem nesse centro de cura? Devemos ter alguma preparação para criar esse grupo? Não, nenhuma. Só vontade. Só vontade de ajudar as pessoas. Só vontade de criar um núcleo de cura. Desde que você faça de forma séria, não cobre um tostão, seja totalmente gratuito às pessoas, né? Porque nesse aspecto a gente não deve ganhar nada. Oi, não é? A gente não faz nada? Não, elas não têm que ser vegetarianas, elas têm que querer a cura só. Certo? As pessoas que estão ajudando, né, no círculo de luz, se elas comerem carne, pelo menos no dia não deve comer carne. Tá? Mas o ideal é que todos sejam vegetarianos há muito tempo. É melhor, a vibração fica melhor para os espíritos trabalharem. Mas se você não tem essa questão ainda, né, se você, então fica no dia, faz o jejum no dia de não comer carne, para a sua vibração melhorar um pouquinho, e você pode participar da sustentação do círculo de luz. Tá? Mas é só isso, não precisa nada de especial.